Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando sequência às nossas aulas sobre o livro do Padre Calderon, Prometeu, a Religião do Homem, com o título O Prometeu Moderno. Então, estamos finalizando o primeiro capítulo do livro e podemos concluir, depois dessa análise desse primeiro capítulo, segundo o método escolástico, baseado na metafísica de Aristóteles, das 4 causas. Então, penso que é perfeitamente possível para nós agora, já nesse momento, identificar essas 4 causas que dão forma, e dão a razão de ser desse concílio. Então, a primeira causa, causa material. Causa material, nós vimos logo no início, quando fizemos a definição do concílio, é o novo humanismo, esse humanismo que quer ser católico. Quer ser católico por uma astúcia também. Porque esses humanistas, esses teólogos humanistas, e bem sabem que não pode haver um humanismo propriamente dito fora do catolicismo. Então ele pretende ser católico, daí então um novo humanismo. Esse novo humanismo é a causa material. Vocês conhecem as 4 causas, né? Vou fazer uma analogia para ficar mais fácil vocês entenderem isso. Imagine uma escultura, por exemplo, a Pietà, escultura de Michelangelo, feita de mármore, né? Vai ficar mais fácil para a gente entender a partir dessa imagem. Aristóteles, na metafísica, identificava as 4 causas. Então, a primeira causa, causa material, ou do que a coisa é feita. No caso da Pietà de Michelangelo, a matéria é o mármore, feita de mármore. Então, a matéria, causa material, o mármore. No caso do concílio, a matéria do concílio é o novo humanismo, esse humanismo católico. No caso da Pietà, a causa formal, ela é feita de mármore, mas a partir do mármore, o artista deu uma forma a ela. Então a forma dela é a imagem de Nossa Senhora, com Nosso Senhor nos braços, depois da descida da cruz. Então essa é a forma que o artista deu a partir daquela matéria mármore. No caso do concílio, a forma, o que vai dar forma ao concílio é essa nova doutrina, da nova teologia. A causa eficiente, no caso da Pietà, então a Pietà, causa material, o mármore, causa formal, a forma da estátua, e a causa eficiente foi o que fez ela, no caso o artista Michelangelo. No caso do concílio, o que tornou possível, a causa eficiente do concílio, que tornou o concílio possível, foi aquilo que nós vimos na aula passada, essa nova noção de autoridade, que nós vimos que é falsa. Essa noção de autoridade moderna, isso que vai fazer com que o concílio seja possível. Depois a gente vai ver com mais detalhes. E a causa final é a razão pela qual a coisa foi feita. Então, no caso da estátua, da escultura lá, uma razão dela ter sido feita, para decorar uma igreja. Hoje ela está lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano. No caso do concílio, a razão do concílio, finalidade do concílio, foi essa nova concepção de homem, foi para o homem, o novo homem. Aqui o próprio Paulo VI diz isso, que a igreja e o concílio estavam a serviço do homem. Então penso que, pelo que nós estudamos no primeiro capítulo, isso fica bem claro. Observa que a tônica da coisa é sempre a novidade. Sempre a novidade. É um novo humanismo, uma nova doutrina, uma nova autoridade e um novo homem. Ficou claro isso, Então, na aula passada, nós falávamos do otimismo, que impulsionou, motivou esses homens a
a redirecionar a igreja, fazer esse ajornamento da igreja, procurar esse ponto, né, de interseção entre a igreja e o mundo. Então isso foi motivado por um otimismo, e nós vimos aqui na aula passada um otimismo injustificado, né? E para a gente entender como é que esse otimismo foi injustificado, como ele não tinha uma razão de ser, a não ser, né, a não ser que fosse motivado por outras forças as quais a gente não conhece. E depois, conforme a gente vai fazendo a análise da obra do Padre Caldeirão aqui, mais ou menos isso vai ficando um pouco mais claro para nós. Então, para a gente entender isso, vamos fazer uma análise histórica do otimismo, né? Do chamado otimismo. Aqui nessa parte do livro do Padre Caldeirão, eu acho que fica mais apropriado fazer a própria leitura, porque ele fala de forma muito clara sobre esse otimismo. No caso católico, né, ele vai chamar de alegria católica. Então, lendo aqui o Padre Caldeirão. O problema do otimismo não é pequeno nem secundário, o que hoje podemos perceber facilmente, quando a humanidade inteira se afunda na depressão. O homem perdeu a alegria ao deixar o paraíso terrestre. A vida familiar e social, que deveria ter sido seu contentamento aqui na terra enquanto esperava a beatitude celestial, tornou-se-lhe motivo de dores e tristeza. Então eu disse nas outras aulas que, né, no paraíso, Deus deu a companheira para Adão, para que Adão tivesse uma vida familiar. E essa vida familiar seria um contentamento até a beatitude eterna a qual o homem estava destinado. Só que Adão não quis esperar, né? Adão não quis que as coisas fossem como Deus tinha determinado. Então ele quis se antecipar pelos seus próprios meios, né? Por isso, então, né, tudo isso vai se tornar motivo de dor e tristeza para o homem. Deus disse à mulher: darás à luz com dores e buscarás ao teu marido com ardor e ficarás sob o seu domínio. E disse a Adão: comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó e em pó te hás de tornar. Então, a partir do pecado original, é impossível para nós vivermos essa vida sem sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento é uma consequência do próprio pecado, né? De modo que o homem, a partir de Adão, ele compreendia que tinha perdido aquela felicidade. Ele compreendia que tinha perdido essa felicidade. Havia a promessa do Redentor, só que com o tempo, né, essa promessa ela vai ficando esquecida pelos homens. E os homens vão alimentando o desejo da felicidade, né, aqui na terra a qualquer preço. Ou seja, retornar àquele paraíso perdido. Como é que o cristão se comporta, né, diante disso? Os que perderam a noção do drama inicial da humanidade perguntaram-se a respeito da felicidade, e os mais lúcidos deles, Platão e Aristóteles, né, da filosofia grega, foram pessimistas demais quanto à possibilidade de ordenar a vida entre os homens de modo que essa meta fosse alcançada. Muito poucos lembravam-se da promessa do Redentor. Por duas vezes, um só homem, Noé e Abraão. Imagina, a humanidade toda perdeu, né, essa noção, né, da promessa do Redentor. Então, isso se conservou com Noé e depois com Abraão. E apesar de Deus ter feito deles um povo, o povo da promessa, né, muitas vezes teve que lhe reacender a esperança. Tantas foram as tristezas por que passaram. De fato, quando finalmente veio o Salvador, o farisaísmo precipitara todo o povo judeu num profundo desespero. Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos a nós? Tu tens palavras de vida eterna. Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavras de vida eterna.
Então, no mundo antigo, a promessa do Redentor ficou perdida, né? Eles foram esquecendo gradativamente. O único povo que manteve isso foi o povo escolhido por Deus, né? O povo hebreu, Abraão, depois o povo de Israel, descendência de Jacó, até a vinda do Messias. Quando o Messias vem, o povo judeu, já havia deformado essa promessa de Deus, do Redentor, a tal ponto que eles já buscavam o seu Messias terreno. Eles buscavam reestabelecer na terra aquele paraíso perdido, né? Através dos seus próprios meios, dos seus próprios esforços. E é por isso que eles não vão aceitar nosso Senhor Jesus Cristo e vão crucificá-lo. Jesus Cristo não apenas nos devolveu o otimismo ao anunciar-nos a iminência do reino de Deus e de pregai, anunciai que o reino dos céus está próximo, mas também nos deu em antecipação a alegria da sua posse. Em verdade vos digo que o reino de Deus já está no meio de vós. Porque o otimismo consiste na esperança certa do bem ótimo, que não pode ser outro senão Deus, ao passo que a alegria consiste na sua posse e Jesus Cristo não só nos conduz a Deus, mas é Deus conosco. Então são duas coisas, né? O otimismo verdadeiro. Qual seria o otimismo verdadeiro? A promessa que Nosso Senhor nos fez, né? Ou seja, Nosso Senhor nos redime para que nós tenhamos a felicidade eterna no céu. E a nossa alegria nesse mundo, logicamente, né, que nós vivemos nesse mundo com um olhar na nossa pátria celeste. E a nossa alegria aqui é Deus conosco, porque Deus está presente conosco na Sagrada Eucaristia. Então, essa é a alegria do católico e esse o otimismo do católico. O otimismo na vida eterna, na sua santificação e na sua felicidade eterna. E a sua alegria por já aqui, nessa vida, ter Jesus conosco, nosso Salvador. Eu sempre estarei convosco até a consumação do século. Porém, a alegria cristã, que quase poderia ser considerada como a quinta nota da Igreja Católica, guarda lá seu mistério, uma vez que brota da cruz, assim como as águas brotavam do paraíso para regar a terra inteira. E essa alegria cristã é capaz de alimentar-se das maiores tristezas, porque nasce da aceitação amorosa do sofrimento em união com o sacrifício de Cristo. Ele citando aqui Atos dos Apóstolos. Eles saíram do Sinédrio cheios de alegria, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Então a alegria católica é um mistério, né? É um mistério. Por quê? Porque nós temos Cristo conosco na Sagrada Eucaristia e essa alegria consiste nessa presença real de nosso Senhor Jesus Cristo unido a nós e nós unidos a nosso Senhor pelo sofrimento, que nós devemos aceitar nessa vida. O sofrimento que Deus nos dá para que assim possamos nos unir a nosso Senhor. E a obra da redenção então é consumada. Por isso é que São Paulo diz que a cruz ela é loucura para os gentios e para os judeus é um escândalo. O mistério da alegria católica, portanto, concentra-se na Eucaristia, porque por ela nos unimos ao sacrifício de Cristo. Nela conservamos a sua presença, com ela comungamos na sua vida. A cristandade medieval soube ser alegre em meio a inúmeros sofrimentos, porque teve uma grande devoção à cruz. Devoção muito crua, que se fazia suave e como que humana, graças a uma devoção tão grande ou maior à Eucaristia e à Virgem Maria. Mas a espiritualidade da cruz exige uma fé muito viva, que parece insensata e doentia aos olhos puramente humanos. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios.
Por isso, é compreensível que os que foram caindo naquela assídia que deu lugar àquilo que chamam erroneamente de renascimento, julgassem de maneira negativa o espírito que forjara a cristandade. Então, para os homens, né, modernos, a começar no século XIV, com os humanistas, chamados humanistas, né, eles tinham nessa alegria católica de se unir à cruz e a alegria da Eucaristia, eles viam isso como sendo uma nota pessimista. Uma nota pessimista de um povo que aceita o sofrimento, quando, na verdade, pela dignidade do homem, a gente deve combater o sofrimento. Então, para eles, né, eles vão fazer uma deformação. Observe como isso é importante para a gente entender como é que a maneira de se contar a história, a partir dos humanistas, passa a ser uma deformação da própria história. Por quê? Porque se elimina o pecado original, se elimina a redenção, e se elimina, então, a própria realidade do ser humano. Porque, como eu disse no início, né, a realidade do ser humano, depois do pecado original, é que para o ser humano é impossível viver sem sofrimento. É impossível viver sem a dor. E a dor é que vai nos santificar. Né? Para o humanista, não. Para o humanista, não. O humanista quer, a qualquer preço, restabelecer o paraíso na Terra. E assim, o humanismo do século XIV e XV pretendeu ser uma reação otimista diante do suposto pessimismo do catolicismo medieval. A espiritualidade sacrificial da Idade Média teria conduzido a um desprezo dos valores puramente humanos, e os homens do Renascimento quiseram mostrar que era possível desfrutar das belezas terrenas no tempo, deixando para a eternidade as alegrias do céu. Então era possível ser feliz aqui na Terra e ao mesmo tempo ser feliz, né, no paraíso. O otimismo histórico. O homem antigo, então, que guardava uma lembrança confusa de suas origens e que perdera a promessa da redenção, não tinha esperança no futuro. O estado ideal da humanidade tinha sido do começo, quando contava com o favor dos deuses. A sua memória fora preservada nos mitos. Então, o homem antigo, ele sabia que tinha perdido o paraíso, por isso a gente vai ver isso na repetição de todos os mitos. Todos os mitos, aqui dos astecas, dos incas, dos maias, dos egípcios, dos hindus, dos mesopotâmicos, dos gregos, dos romanos, dos celtas, dos germânicos, todos os mitos dos aborígenes aqui do Brasil ou da Austrália, todos os mitos vão girar em torno do paraíso perdido. A Idade de Ouro, aquele paraíso que o homem perde. Só que no mundo antigo era impossível para eles tinham perdido, a promessa de redenção, tinha caído no esquecimento, então para eles era impossível que o homem voltasse a esse paraíso perdido. Então eles viviam, no mundo sem esperança. Sem esperança. O homem antigo tinha perdido completamente a esperança, com exceção do povo hebreu. E mesmo assim o povo hebreu, nós vamos ver que vai perdendo, também a esperança e vai alimentando esse messianismo terreno, essa ideia de paraíso na terra. Então, para o homem antigo, restava apenas se apegar a seus mitos e uma saudade, uma nostalgia daquele paraíso que tinha perdido. Então, todas as consequências que nós vemos no mundo antigo, da imperialismo, escravização, domínio, guerra, tudo isso é uma consequência desse pecado original e dessa perda desse paraíso que o homem quer, no caso do mundo antigo, aceitava-se isso, esse desígnio dos deuses, e os governantes, os soberanos queriam viver a felicidade desse mundo a qualquer preço. Então, por isso esse desejo de conquista, conquista, de escravização cada vez maior, para que pudessem usufruir de todos os bens deste mundo enquanto eles estavam vivos.
A sociedade tradicional antiga estava tomada pela nostalgia de um místico retorno às origens, ao tempo primordial. O futuro era uma ameaça de desintegração e morte. Em um sentido propriamente histórico, o homem arcaico carecia em absoluto dessa confiança no futuro da humanidade, suscitada pela esperança nos amanhãs que cantam. Diante da pergunta, como o homem pode suportar a história? A resposta religiosa é sempre negativa. A história é a queda, o pecado mitológico por antonomasia, e o triste reino dos efêmeros. A história nasce com a perda do paraíso e da relação primordial do homem com Deus. O homem antigo não conheceu a fé no esforço progressivo do homem e careceu de esperança na história. Para eludir a ação destruidora do tempo, refugiou-se na perene repetição dos arquétipos míticos. A história era o reino da corrupção e da morte, como eu expliquei, né? A história do mundo antigo. Só o povo eleito olhará a história com otimismo, fundando-se na promessa do Redentor. Povo hebreu. A atitude histórica do povo de Israel é a primeira a romper o círculo vicioso no qual vinha se movendo o homem antigo. Israel nasce para a história sob a pressão da promessa de Javé. Tal promessa, um tanto vaga e imprecisa em seu início, vai ao longo do processo histórico desse povo adquirindo maior consistência. Anuncia o tempo do Messias, o rei saído da raça de Davi, que há de corresponder à esperança de seus fiéis, concedendo-lhes a posse de um reino imperecedouro. Então era a promessa, né? Messias, Redentor da casa de Davi, né? E estabeleceria um reino imperecedouro. Mas Deus, como bom pedagogo, para que fosse conduzindo pouco a pouco o seu povo a uma maior maturidade espiritual, havia alentado a expectativa do reino com promessas terrenas. Como a uma criança que se promete um doce para que reze suas orações, as quais, sem serem falsas, não deviam, no entanto, ser interpretadas de maneira carnal. Pois bem, os espíritos carentes de elevação religiosa foram criando uma ideia do reino messiânico totalmente terreno e temporal, na qual foram inserindo, sobretudo, os desejos de vingança e emulação causados pelo domínio romano. E assim, quando o Messias finalmente chegou, os chefes do povo judeu estavam tomados pela esperança de um império judeu mundial, de caráter político, que colocaria Israel à frente das nações, de modo que não lhes agradou a proposta de Jesus Cristo, de um predomínio puramente espiritual, com a instauração definitiva do reino de Deus logo em seguida ao fim dos tempos, e por isso o crucificaram. Então, gradativamente, até o povo eleito, Deus dava a eles algumas vitórias, mas essas vitórias que Deus dava a eles era para mostrar para eles, para fazer com que eles fossem amadurecendo, se preparando para receber nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor Jesus Cristo então se estabeleceria sobre a terra não apenas um reino terrenal, político, econômico, mas sobretudo um reino espiritual, verdadeiro. Daí a verdadeira fé, que eles foram perdendo com o tempo. Então isso aqui é importante para nós, para a gente entender. Quando a gente fala em comunismo, aí está a origem de todo comunismo. O comunismo, como tal, é uma ideia messiânica de restabelecer na Terra, por meio do próprio homem, aquele paraíso que o homem perdeu. No mundo antigo, não se pensava nisso. Havia-se essa aceitação do paraíso perdido e esse olhar para o passado com a nostalgia. E fazer com que eles caíssem gradativamente na barbárie ou no domínio dos tiranos. No povo eleito, a promessa se manteve até a vinda do Messias na consumação da redenção. Só que o que o Messias apresentou para eles não era o que eles queriam mais. Eles queriam que esse Messias desse a eles esse poder e este domínio sobre a humanidade. Naquele momento específico da vinda do Messias, para que tirassem eles do jugo, do domínio do Império Romano. E a partir daí, alçasse a eles a glória sobre toda a humanidade.
Mas Nosso Senhor apresentou uma outra proposta, né? Era um outro plano de Deus. E a partir daí, então, essa ideia de restabelecer na Terra o paraíso, ela vai começar a ser perseguida, né? Até chegar no século XX, né? As palavras e o exemplo de Jesus Cristo, por sua vez, não inspiram otimismo histórico algum, mas antes o oposto. Então, quando a gente fala dessa ideia messiânica, que é de origem carnal, né, judaizante, ela vai desembocar lá na frente no comunismo e em todos os males que nós vimos no século XX, né, provocado por esse desejo de restabelecer o paraíso na Terra, né? Quando a gente fala nisso, a gente pensa que esses homens, eles buscam para a humanidade, né, uma história progressiva, ascendente, né, de constante desenvolvimento até o ponto de chegar, né, à felicidade. Então, esse é um dos grandes erros dos historiadores modernos, é de entender a história sob essa perspectiva, de olhar a história como sendo a história, né, um desenvolvimento constante do homem, feito pelo homem e para o homem, e a partir daí o próprio homem restabelecer na Terra aquele paraíso perdido. Porque nenhum de nós pode negar que houve um momento em que os homens viveram uma felicidade, né? Ninguém pode negar isso porque está gravado na nossa natureza, todos nós sabemos disso, né? Então, porque a gente sente uma saudade de algo que a gente não consegue explicar. Por mais que a gente tenha tudo nessa vida, a gente sente uma saudade de algo que a gente não consegue explicar. É esse paraíso que foi perdido. E que o homem quer restabelecer a qualquer preço. E para fazer isso, ele tem que negar o Redentor. Tem que falar, não, a maneira como Deus quis que fosse, eu não aceito. O paraíso na Terra vai ser restabelecido pela humanidade, pelo próprio homem. Então a ideia, né? Só que nosso Senhor Jesus Cristo diz exatamente o contrário para nós. A visão histórica que nosso Senhor diz com relação ao futuro é exatamente o oposto. É que a humanidade vai estar em profunda decadência, não em profundo progresso. De modo que, historicamente, da forma cristã de se analisar a história, a gente não pode pensar nesse otimismo que os humanistas modernos dão para a história, né? Como eu disse antes, o nosso otimismo é a nossa visão na outra vida, né? O nosso desejo do céu. E a nossa alegria é Nosso Senhor aqui conosco, na Sagrada Eucaristia. Para eles não, para eles é o progresso do homem que vai trazer a felicidade. Mas Nosso Senhor diz o contrário, né? Nosso Senhor não fala assim. As palavras e o exemplo de Jesus Cristo, por sua vez, não inspiram otimismo histórico algum, mas antes o oposto. Quando o Filho do Homem vier, acaso achará fé sobre a terra? Nosso Senhor dizendo, então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, nem do começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, não se salvaria criatura alguma, mas serão abreviados por amor aos eleitos. De fato, a Igreja não esperará em todo o tempo histórico sorte melhor do que a de Cristo, que acabou seus dias crucificado. Porém, embora espere ser crucificada pelo anticristo, nem o por isso faz com pessimismo, porque então será um momento de devolver ao seu Redentor o mais puro sinal de amor, que é dar a vida pelo amigo. Além disso, sabe ela que esse aparente fracasso da carne encobre um verdadeiro triunfo do espírito, e que enquanto conservar em si a disposição ao martírio, as portas do inferno, isto é, as potências corruptoras do maligno, jamais triunfarão. No mundo, há vez de ter aflições, coragem, eu venci o mundo, Nosso Senhor dizendo. E o que dissemos da Igreja em geral aplica-se em particular a cada fiel cristão,
que não espera nada de muito extraordinário nos dias de sua história pessoal, a não ser dar o testemunho do sacrifício. Por isso que o homem, né, medieval, a vida do homem medieval era a vida mediana, sem grandes aspirações, porque o que importava era dar testemunho da sua fé por amor a Cristo. O mundo moderno é que coloca muitas aspirações na cabeça do homem, e o homem quer ter sempre uma vida extraordinária. Ninguém aceita ter uma vida mediana. As pessoas querem projetar o seu futuro sempre de forma extraordinária. Ou quer ter sucesso, ou quer ter fama, quer ser adorado, quer ser amado, quer ser idolatrado. Nosso Senhor, eu prodiguei minha vida, prodiguei meu futuro por vosso amor, ó Jesus. Aos olhos profanos dos homens, como rosa e murchicida, para sempre um dia morrerei. Mas morrerei por vós, ó meu menino, ó beleza sem igual. Que destino feliz, desfolhando-me, vos quero mostrar meu amor. Santa Teresinha, 6 meses antes de morrer de tuberculose. Isso aqui é a grandeza do cristão. Isso aqui é a grandeza do cristão. Essa é justamente a atitude que a reação humanista vai repudiar, como pessimista, em seu intento de dar à vida e à história do homem uma visão mais positiva. Esse trechozinho aqui, né, de Santa Teresinha mostra para nós a grandeza e a coragem dela, né, diante do sofrimento, diante da morte. Muito similar, podemos dizer assim, né, a de tantos outros santos, por exemplo, Santa Joana d'Arc, né, que na fogueira, mesmo na fogueira, né, diante daquela morte horrorosa, e ela ali firme, né, com aquela coragem dos santos, né. Por quê? Porque confiança na vida, né, na vida eterna, com um olhar no céu, não nesse mundo mais, com um olhar no céu, e mesmo assim com aquela alegria de estar com Cristo, estar unido a Cristo naquele sofrimento. Para os modernistas, essa passagem de Santa Teresinha é sentimento, é sentimentalismo, né? Não é um ato de bravura, mas é um ato de sentimentalismo. Entende? Como é que eles distorcem a coisa? Como se fosse uma poesia romântica. Por isso muitos modernistas têm devoção a Santa Teresinha, mas não pela heroicidade dela, né? Não pela virilidade que ela tinha. Apesar da fragilidade dela, mas a virilidade que eu digo nesse sentido, né? De ter essa força, essa coragem, né? Eles têm devoção a ela, mas pelo aspecto romântico, né? Sentimental, né? Para tanto, a visão humanista, né? Que repudia, né? Como diz São Paulo, né? Para eles isso aqui é loucura. Isso que Santa Teresinha diz aqui, para eles é loucura. Por isso é que eles vão dizer, os santos são enfermos, né? Não existe santidade, o que existia era homem doido. Eles eram malucos, né? Tinham perdido o senso, né? É isso que eles dizem. Então, o que vai dar sentido à história do homem? Se não é mais, né, a santificação do homem, se não é essa heroicidade, essa bravura do homem, de dar a vida por uma coisa que está muito acima dele, né? O que vai nortear, né, o pensamento do homem? Para tanto, prestará mais atenção à economia, por isso que a gente vê, né? Todo debate hoje está em torno de questões econômicas. A política moderna, toda ela gira em torno de aspecto econômico. Quando é que um governo é bom? Quando promove uma boa economia, né? Um desenvolvimento econômico. Quando é que o governo é ruim? Quando tem inflação, hiperinflação, quando a economia não vai bem, aí o governo tem que sair. Esse aqui é o parâmetro, né? Pode promover tudo que não presta, toda imoralidade, mas se a economia está bem, né? Então, a finalidade temporal da política, aproximando assim suas novas esperanças da carnalização e esperança judaica. Esse que é o verdadeiro pensamento, né, comunista. É isso que é o verdadeiro pensamento comunista. Agora existe o comunismo
ideal e existe o comunismo real. O comunismo ideal é esse que nunca chega, mas é esse desejo do homem de restabelecer o paraíso que ele perdeu. É o comunismo ideal, aquilo que está só na ideia, né? Ideal. É o que eles buscam. Só que quando eles fazem isso, na realidade eles não trazem o paraíso de volta. Aí eles conseguem o comunismo real, da realidade, chamado socialismo realmente existente. Aí eles trazem não o paraíso, mas eles trazem um inferno para a Terra. O otimismo histórico judaizante será especialmente reiterado pelo humanismo iluminista do século XVIII, sob a ideia de um inevitável progresso da humanidade. É por isso que os filósofos iluministas, eles vão ter sempre a Igreja Católica como contrária ao progresso da humanidade. E vocês podem reparar que dos últimos 250 anos, dos últimos 300 anos, a gente vê um progresso, da técnica e científico, dos meios, tanto da força de produção do homem, através do desenvolvimento de novas energias. A gente vê isso vertiginosamente a partir dos últimos 200 anos. Por que é que a humanidade ela desenvolveu tanto a técnica a ponto de essas grandes invenções, o telefone, televisão, cinema, carro, avião, tudo isso nos últimos 200 anos. Por que não antes? Por que não? Porque não é que o homem não tivesse capacidade de fazer essas coisas, de desenvolver essas coisas já lá na Idade Média. Se o homem quisesse isso, mas na Idade Média eles não queriam isso. O foco era o céu, não a felicidade desse mundo. Foi quando o homem mudou, redirecionou esse eixo, deixando de ter Deus como centro para ter o próprio homem, aí sim, aí o homem vai nesse progresso. Mas a gente vai ver depois no que esse progresso vai dar também. Os males desse progresso. Então, a partir do iluminismo, isso vai se tornar mais presente, a tal ponto que eles vão ter a igreja como sendo um obstáculo para o progresso do homem. Diderot dizia isso, Diderot dizia que a igreja era contra o progresso. Era contra o progresso. Por isso tinha que se combater a igreja. E mesma coisa vão dizer também os modernistas do concílio, Essa igreja triunfalista, ela impediu o progresso e a felicidade do homem. Então a gente percebe como é que esse redirecionamento de perspectiva provoca isso aí. Então, aí o homem vai entrar definitivamente, de mergulhar de cabeça nessa ideia messiânica, judaizante, de trazer o próprio paraíso para a terra, trazer o paraíso para a terra pelos meios do próprio, negando a redenção e negando o pecado original. O grande teórico dessa ideia será Hegel, com sua fenomenologia do espírito. As hipóteses evolucionistas serão introduzidas na biologia com a autoridade incontestável das novas ciências positivas. E quem se transformará em motor das mudanças políticas será Karl Marx. Então, a ideia, primeiro, a partir do protestantismo, o racionalismo, do racionalismo, o iluminismo, filosofia iluminista, até chegar o desejo de pôr isso em prática política com as teorias de Karl Marx. Daí, então, esse comunismo real que vai ser aplicado no século XX, na União Soviética, depois na China, em Cuba, e o resultado que a gente vê, de trazer, na realidade, não o céu, não o paraíso, mas sim o inferno para a Terra. A dialética marxista não deixará de pedir o sacrifício pessoal, só que não para ingressar pessoalmente na alegria do reino de Deus, mas sim para preparar o advento na história do reino do homem, do qual poderá desfrutar uma sempre futura e utópica humanidade. A visão do otimismo histórico não é outra coisa senão a transposição da história sagrada para a ordem puramente humana e temporal.
O mundo moderno formou-se no contexto espiritual de motivações cristãs laicizadas e, de certo modo, deformadas por uma orientação da conduta que põe as suas preferências numa valoração econômica da vida. Em tal contexto, o mundo da história é a única pátria do homem. Então, esse mundo, né, que nós estamos é a única pátria, não o céu, mas aqui. Em tal contexto, o mundo da história é a única pátria do homem. Modificar nossa situação terrena de acordo com as exigências de nossa instalação material é o único fim capaz de despertar o ímpeto de nosso esforço criador. O conhecimento será medido em termos de poder sobre as coisas e a fé nas obras do homem, por sua favorável influência no exercício da tarefa transformadora. A esperança, sempre regulada pela fé, não pode transcender o campo delimitado por esta. Será uma esperança no progresso, com um caráter decididamente histórico e cada vez mais marcadamente coletivo. Então, o problema do concílio, um dos problemas do concílio, talvez seja esse o mais grave, é ter bebido dessas fontes e ter desprezado, né, o verdadeiro otimismo católico, a verdadeira alegria católica e abraçado esse falso otimismo que é fundamentado num messianismo, né, carnal, terrenal, político, econômico. E pensar que a partir disso seria possível fazer com que essa visão de mundo laicista, né, carnal, fosse possível dentro de um âmbito católico. Ou seja, trazer a Igreja Católica para essa esfera, né, de corrupção, porque é assim, né? É uma corrupção do pensamento humano, porque nega a própria essência do homem, a própria natureza do homem, né? O humanismo começou católico e, embora rapidamente tenha se tornado protestante com a reforma e racionalista com o iluminismo, nunca faltaram, como já vimos, renovações católicas buscando o meio termo. Lembra que eu falei na aula passada de Fenelon, né? Que era um sacerdote católico. Está sempre buscando esse meio termo, né? Assim, não, o catolicismo é bom, mas tem algumas coisas no catolicismo que está desajustada, que o catolicismo não está se enquadrando com o pensamento moderno. O pensamento moderno também é bom. O que nós temos que fazer, né, é achar uma maneira de ser católico e ao mesmo tempo ser moderno. Então o que eles vão fazer? Eles vão fazer, basicamente, essas três coisinhas aqui. Eles vão, primeira coisa, atenuar o pecado original. Segunda coisa, acentuar o progresso evangélico. Nós vamos dizer assim, né? Eu acho que os escolásticos, eles exageraram muito com esse negócio de pecado original, né? O pecado original, ele não causou tanto estrago assim no homem. Ele causou um estrago, mas não foi tanto assim, estão exagerando nisso, né? Então, é possível o homem conviver com esse pecado original sem que o homem vá para o inferno por causa disso, né? E como é que é possível isso? É possível a gente, então, exaltar cada vez mais a mensagem evangélica. Há um progresso também na mensagem evangélica. A revelação, ela continua em desenvolvimento. A gente não pode fechar os olhos para os dons de Deus. Esse é o pensamento deles, né? Então, ao mesmo tempo que eles vão atenuando o pecado original, eles vão reforçando a ideia de que existe um desenvolvimento histórico na revelação também. O que a Igreja Católica diz é que a revelação, né, termina com a morte do último apóstolo. Tudo que o homem precisa saber para a sua salvação se encerra ali. Para eles não, para eles a revelação, ela, né? E o terceiro ponto, que vai ser uma consequência disso, né, é ressuscitar o milenarismo. Então o milenarismo é essa ideia do paraíso na Terra. O milênio, né, em que vai haver uma felicidade na Terra e que os homens vão viver nesse mundo aqui de forma como se estivesse no paraíso perdido.
juntamente com Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo aqui, junto com a humanidade, aqui nesse mundo. Então, vai ser o reino de Deus nesse mundo aqui, com o nosso Senhor Jesus Cristo presente. Vai ser mais ou menos como dizem os testemunhos de Jeová, né? Só que essa ideia, né, essa ideia é bem antiga do milenarismo. Ela vem lá, é uma ideia judaizante que vem lá de trás com eles, por não aceitar nosso Senhor e a maneira como Deus planejou as coisas. E depois, né, no final da Idade Média, ela vai ser reforçada com o abade Joaquim de Fiore. E a ideia, esse aqui que é o ponto que eu quero terminar a aula de hoje, que é mais importante, né? A ideia das três igrejas. A igreja do Pai seria a igreja dos casados, né? Os patriarcas lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Depois a igreja do Filho, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que seria a igreja dos sacerdotes, a igreja clerical. E depois uma nova igreja, que seria a igreja do Espírito Santo, a igreja do amor. Então uma vai superando a outra, entendeu? Essa é uma visão, né, progressista de história. A igreja do Filho supera a igreja do Pai e depois a igreja do Espírito Santo do amor. Essa vai ser a igreja da humanidade unida, né? A igreja de todos os homens, não mais dos sacerdotes, mas de toda a humanidade, dos laicos. E essa humanidade, então, vai viver a felicidade na Terra através dessa igreja. E não é por acaso que esse autor, Joaquim de Fiore, é muito estudado pelos teólogos da Nova Teologia, sobretudo Henri de Lubac, e muito citado também nas próprias teses, né, de João Paulo II. João Paulo II é que disse que o Concílio Vaticano II foi um novo Pentecostes, uma nova revelação, Então, isso é para a gente entender que na cabeça deles, né, desses fautores do Concílio Vaticano II, trata-se disso. Trata-se de uma nova igreja nascida do concílio a partir de uma nova revelação. Né? Então, e essa nova revelação, é claro que a gente sabe que isso é uma grande heresia, né? Mas essa nova revelação, esse novo Pentecostes é que vai trazer a felicidade na Terra pela unidade do gênero humano. Tá claro isso? Então, isso é a ideia milenarista condenada pela igreja já, né? E é uma ideia que nega toda a essência do catolicismo, como nós vimos, por uma deformação, né, e uma má compreensão da própria história do homem. E vai levar a esses erros todos que nós estamos vendo aqui. Então eu acho que por essas premissas, né, acho que já fica bem claro na nossa cabeça, primeira coisa, que esse concílio, ele já tinha sido planejado de antemão, porque já havia todo um corpo doutrinal, né? Era necessário apenas que os homens que estavam à frente da igreja naquele momento já estivessem, né, embriagados com esses ideais humanistas, né, para que a coisa então se pusesse em marcha. E nós estamos vendo hoje, né? Estamos colhendo os frutos disso. Então, na próxima aula, nós vamos começar a tratar, né, dos pontos mais específicos. Até aqui nós traçamos uma ideia, um quadro geral do que foi o concílio, né, e das ideias que estiveram por trás do concílio e que efetivaram o concílio. Então, o objetivo nosso nessas aulas aqui, e é o objetivo do Padre Caldeirão, é demonstrar, né, através dos argumentos, e com essas premissas fica muito fácil demonstrar isso, analisando os documentos do concílio, demonstrar que o que se objetivou de fato foi criar uma nova religião, a partir do Concílio Vaticano II. Uma nova religião que o Padre Caldeirão chama de religião do homem. Esse humanismo, novo humanismo, esse humanismo católico, entre aspas, né? Então, uma religião do homem.
Então, na próxima aula, nós vamos ver o que é esse homem, qual é essa noção de homem que eles têm, né? O novo homem. E depois nós vamos ver a noção de igreja que eles têm, porque, evidentemente, se eles têm uma noção de homem, que não é católica, né? Eles também vão ter uma noção de igreja baseada nessa noção desse novo homem. Então nós vamos ver essas duas coisas depois nas próximas aulas. O novo homem e a noção de igreja nova que eles têm. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.